Minha irmã disse ao meu filho de 10 anos, na frente de todo mundo: querido, o peru de ação de graças é para a família. Alguns deram risadinhas. Eu me levantei calmamente, peguei a mão do meu filho. Vamos, campeão! Na semana seguinte, postei fotos da nossa viagem às Bahamas Resort de primeira classe, mergulho com snorkel. Total, $23.000. Minha irmã ligou em pânico. Como você pode pagar por isso? Eu respondi: fácil. Parei de pagar a sua hipoteca. Quando minha irmã se inclinou sobre o meu filho de 10 anos e o chamou de querido, meu garfo já tremia sobre o prato. Querido, ela disse, alto bastante para toda a mesa ouvir. O peru de ação de graças é para a família. Ela puxou a travessa para longe dele como se ele estivesse alcançando um enfeite de mesa, não um jantar. Alguém fungou uma risada. Um dos meus tios soltou aquele risinho curto e apertado, o tipo de riso que as pessoas dão quando sabem que não deveriam rir, mas também não querem ser as únicas a não rir. Minha mãe baixou os olhos para a taça de vinho. Meu pai continuou fatiando o peru, fingindo que não tinha ouvido. Meu filho, Luke, congelou. A mão dele ficou suspensa no ar, os dedos ainda curvados em torno do prato vazio que ele estendia para minha irmã. As orelhas ficaram vermelhas primeiro, depois, os olhos desceram para a toalha de mesa, para o desenho das folhinhas laranja que minha mãe só usava em feriados especiais. Ele não discutiu. Não disse eu sou família. Apenas puxou o prato de volta devagar, encarou a única colher seca de purê que havia nele e engoliu em seco. Eu senti aquela onda quente atrás dos olhos. O peito apertando, como se alguém tivesse passado uma cinta ao redor das minhas costelas e começado a apertar. Meu primeiro impulso foi me levantar e virar a mesa, jogar o peru na parede, gritar até que cada pessoa sentada ali fosse obrigada a se encarar. Em vez disso, fiquei completamente imóvel. Minha irmã, Caroline, riu e puxou a assadeira do peru para mais perto dos próprios filhos. Você pode pegar mais batatas, Luke, acrescentou, como se estivesse sendo generosa. Você já comeu pizza na casa do seu pai esta semana, né? Não está perdendo nada. Luke assentiu rápido. Tudo bem. A voz saiu pequena. Pequena demais para um menino de 10 anos. Olhei ao redor da mesa, esperando que alguém, qualquer pessoa, dissesse alguma coisa. Minha mãe pigarreou. Caroline, só a Caroline a cortou com um sorriso aberto e quebradiço. Relaxa, mãe. É só uma brincadeira. Ele sabe que a gente ama ele. Essa palavra, brincadeira, fez aquela coisa estranha que sempre faz na minha família, pega algo cruel e tenta borrifar perfume por cima. As pessoas se remexeram nas cadeiras. Alguém tilintou o copo. A conversa voltou a andar aos trancos, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Luke ficou encarando o prato como se levantasse os olhos e encontrasse os meus, eu tornaria tudo real dizendo alguma coisa. Empurrei a cadeira para trás. O som arranhou alto contra o piso. Ei, campeão, eu disse, de pé, com a voz mais calma do que eu me sentia. Pega o seu moletom. Ele piscou rápido. A gente vai embora. Estendi a mão para ele. Minha palma estava suando. Vamos. Ninguém disse uma palavra no começo. Então meu pai finalmente levantou os olhos, a faca do peru ainda suspensa no araçã. Qual é? A gente acabou de sentar. Eu não olhei para ele. Luke, repeti. Moletom. Minha irmã riu aquele som curto e afiado que eu conheço há anos, de quando eu sempre fui o alvo. Você vai mesmo embora por causa de peru? Apertei a mão do Luke. A gente está indo embora porque eu não deixo ninguém falar com o meu filho desse jeito. A cadeira do Luke arranhou o chão quando ele se levantou. Ele não olhou para ninguém. Manteve os olhos fixos nas nossas mãos entrelaçadas, como se aquilo fosse a única coisa sólida na sala. Eu o conduzi para fora, passando pelo buffet, pelas fotos de família emolduradas na parede, onde ele só aparecia em uma, cortado pela metade, na beirada. O cheiro de peru assado e de velas de canela nos seguiu pelo corredor. Ninguém tentou nos parar. Abri a porta da frente, o ar frio de novembro batendo no meu rosto como um tapa que eu realmente precisava, e pisei na varanda com meu filho. Atrás de nós, as risadas começaram de novo.
Meu nome é Samuel, tenho 37 anos, moro em Dallas, Texas. Sou um profissional de marketing de performance and target, se você quiser o título estranho que uso no LinkedIn. Eu crio anúncios no Meta e no Google, otimizo funis, fico encarando painéis até os números começarem a aparecer pessoas. Também sou pai solo. O Luke tem 10 anos. Ele gosta de documentários sobre o espaço, Minecraft e de mergulhar nuggets de frango no mel em vez de molho, porque isso faz ele se sentir chique. Na maioria das semanas, somos só nós dois numa casa geminada de 2 quartos, com escadas que rangem e estacionamento horrível, mas com uma luz ótima no quarto dele para fazer lição e montar Lego. A mãe dele, minha ex, se mudou para Denver há 2 anos. Eles passam fins de semana prolongados e os verões juntos. Não é perfeito, mas é tranquilo e tranquilidade é algo que aprendi a não tomar como garantido. Minha família, por outro lado, não é tranquila. Caroline é minha irmã mais velha, 3 anos a mais, casada, 3 filhos, mora no mesmo subúrbio que nossos pais. Ela largou o emprego quando o mais velho nasceu e nunca voltou. O marido dela, Todd, trabalha na construção quando tem serviço, o que, aparentemente, acontece cada vez menos, se você perguntar a eles. Eu ganho bem. Fiz 6 dígitos no ano passado, graças a um cliente de e-commerce que explodiu no TikTok e a alguns contratos fixos que mantenho desde antes da pandemia. Não sou rico de verdade, mas estou confortável. Contribuo no máximo para o meu 401k, tenho uma conta de investimentos e, sim, às vezes me dou ao luxo de voar de primeira classe quando estou com o Luke, porque as pernas dele finalmente cresceram o suficiente para que a econômica fique apertada para ele. Na minha família, isso me transformou no resolvedor padrão de problemas. Começou pequeno, algumas centenas aqui e ali quando Caroline e Todd atrasaram a creche, cobrindo um conserto inesperado do carro dos meus pais quando a caminhonete do meu pai quebrou bem antes do inverno, comprando colchões novos para os quartos de hóspedes porque minha mãe reclamava que as costas doíam quando os netos dormiam lá. Aí veio a história da hipoteca, 3 anos atrás. Todd se machucou no trabalho. Nada que ameaçasse a vida, mas o suficiente para deixá-lo fora do serviço por alguns meses. Eles já estavam atrasados com a hipoteca. Caroline me ligou chorando no estacionamento do banco deles, dizendo que iam perder a casa, que as crianças ficariam traumatizadas para a vida toda. Eu comecei a fazer contas na cabeça, como faria para um cliente, dinheiro entrando, despesas saindo, projetando o pior cenário possível. Eu podia ajudar. Ficaria apertado por um tempo, mas eu daria um jeito. Configurei o pagamento automático direto da minha conta. Eu disse a ela, eu cubro a hipoteca de vocês até o Todd se reerguer. Era para ser por 3 meses. Virou 36. Todo dia 1º do mês, $1.480 saíam da minha conta corrente e iam direto para a hipoteca da Caroline e do Todd no Wells Fargo. Depois do 1º ano, eu mal olhava. Aquilo virou só mais uma linha fixa, como aluguel e contas de luz. Meus pais sabiam. Eles tratavam isso como prova de que eu finalmente estava assumindo o papel de homem da família. Em troca, eles me davam acesso não respeito, não gentileza com o meu filho. Só acesso. Passamos a ser convidados para tudo, brunch de Páscoa, churrasco de 4 de julho, noites de cinema com os primos, jantares de domingo. O Luke sempre ia. Eu queria que ele conhecesse os primos, os avós, que soubesse como era ter uma família grande. Mas, mesmo antes do dia de ação de graças, havia rachaduras que eu insistia em ignorar. Como no ano em que o Luke fez 8 anos e todos os primos ganharam Nintendo Switch dos meus pais por irem tão bem na escola, enquanto ele abriu um jogo de tabuleiro da prateleira de liquidação e um moletom 2 números maior. Ele vive mudando de casa, minha mãe explicou, quando eu encarei a pilha de eletrônicos na sala. Não queríamos que nada se perdesse no meio da bagunça. Ou na primavera, quando Caroline levou os filhos ao Six Flags com meus pais e esqueceu de convidar o Luke. Depois postou fotos deles comendo funnel cake com a legenda, todos os netos juntos. O Luke estava sentado ao meu lado no sofá quando viu. O rosto dele murchou enquanto contava. 1, 2, 3 primos, e a minha sobrinha bebê no carrinho. Todos os netos? Não, pai. Acho que eles esqueceram que eu existo, ele disse com uma risadinha ensaiada demais para uma criança de 8 anos.
Eu dizia a mim mesmo que eles eram apenas descuidados, não cruéis, que não queriam dizer aquilo do jeito que parecia, que, se eu continuasse aparecendo, continuasse ajudando, eles acabariam vendo Luke como totalmente deles. Eu devia ter sabido melhor. Voltamos para casa depois do dia de ação de graças em quase completo silêncio. O Luke foi no banco de trás, o cinto de segurança cortando o moletom na diagonal, as mãos enfiadas no bolso da frente. Eram 7h30 da noite, já escuro, aquele tipo de escuridão em que os postes formam halos no asfalto molhado. Ele observava os carros passando, como se estivesse contando alguma coisa que só ele conseguia ver. Eu revivi a cena de novo e de novo. A mão da Caroline afastando a travessa do peru com naturalidade. O jeito como meu pai não levantou os olhos. Como a boca da minha mãe se contraiu, mas não se abriu. Aquilo não foi um deslize. Não foi uma piada estranha que deu errado. Foi uma linha traçada no chão. Ei, eu disse por fim, com a voz baixa. Tá com fome? Tô bem, ele mentiu. Tinha comido metade de um pãozinho e uma colher de purê. Ele tinha 10 anos. Devia estar empanturrado e sonolento, não vazio e quieto. A gente pega alguma coisa no caminho, eu disse. O que você quer? Ele deu de ombros. Tanto faz. Entrei no drive-thru do primeiro lugar que apareceu e pedi um combo enorme de tiras de frango com batatas extras. E, sim, com mel. Ele não disse nada até a sacola estar no colo dele. Pai? Fala, campeão. Eu fiz alguma coisa? Eu achei que a tia Caroline gostasse de mim. Minhas mãos se apertaram no volante. Você não fez nada, eu disse. Às vezes os adultos esquecem como ser gentis. Isso não é culpa sua. Ele ficou em silêncio por um momento. O amassar do papel da sacola foi o único som. Os filhos dela são mais família do que eu, né? Aquilo pesou mais do que qualquer coisa que minha irmã tivesse dito, porque não era a primeira vez que ele precisava fazer essa conta. Presentes, fotos, viagens. Ele vinha lendo os dados havia anos. No meu trabalho, a gente fala de sinais de conversão, pequenas ações que, juntas, levam a uma decisão. Cliques, visualizações, rolagens. Olhando para trás, minha família vinha me mandando sinais havia muito tempo. O ano em que meus pais esqueceram o aniversário do Luke, mas lembraram de me avisar que o imposto do imóvel estava vencendo. O jeito como a Caroline sempre o apresentava a pessoas novas como o filho do Sam, enquanto apresentava os próprios filhos como o orgulho da mamãe. A vez em que meu pai brincou, pelo menos seus filhos têm um pai estável. Bem na frente do Luke, depois que minha ex se mudou. Pequenos cortes. Fáceis de ignorar um a um. Fáceis de desculpar quando há dinheiro fluindo na outra direção e anos de história te prendendo a pessoas que acham que pagar contas é o mesmo que amar. 3 meses antes daquele dia de ação de graças, a Caroline tinha me ligado por causa da hipoteca. A gente está pensando em reformar a cozinha, ela disse, como quem pede um café. Já que você já ajuda com a casa, o banco falou que a gente provavelmente consegue refinanciar se você só entrar como fiador. Não, eu disse, sem nem olhar a agenda. Aquilo surpreendeu nós dois. Eu raramente dizia não a ela. Ela riu, insegura. Não ancomen a não agora ou a não ancomen eu já te mando quase $1.500 todo mês. Não vou atrelar meu crédito às suas bancadas de granito. Ela esfriou tão rápido que dava para ouvir pelo telefone. Uau! Ok. Você não precisa ser grosseiro. Depois disso, as alfinetadas ficaram mais afiadas. Tem gente que se acha melhor do que os outros só porque trabalha no laptop, ela disse um domingo em que eu apareci de jeans em vez de calça de verdade. Ou quando Luke respondeu a uma pergunta sobre a escola, ela revirou os olhos e murmurou, ele fala como um mini adulto. Acho que isso acontece quando o pai não tem vida social. Eu deixava passar. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. Mas o peru, a frase deliberada de Anne é para a família, aquilo não foi uma alfinetada. Foi um golpe. Ela tinha feito aquilo na frente dos filhos dela, dos meus pais, da família inteira. Ela queria que todo mundo visse a hierarquia. Os filhos dela eram os netos legítimos dos Ray e dos Jones. O Luke era o de fora, o convidado, o temporário e eles riram.
Essa foi a parte que não me deixou dormir naquela noite. Depois que o Luke finalmente adormeceu, cheio e exausto na cama, eu me sentei no sofá com o laptop aberto. De um lado da tela, uma campanha de Black Friday pela metade, do outro, o meu banco. Colunas de números piscavam para mim: renda, contratos fixos, reembolsos de mídia, pagamento automático da hipoteca $1.480. $1.480. $1.480. $1.480. 36 linhas em uma coluna vertical organizada, voltando 3 anos no tempo, todas acompanhadas daquele só até o Todd voltar a trabalhar. A gente já está quase em dia, você está salvando a gente, irmãozinho. Rolei até a sessão de pagamentos agendados e vi: próximo pagamento, 1º de dezembro, $1.480 hipoteca Caroline e Todd Wells Fargo, débito automático. O cursor ficou parado sobre o botão editar. Aquilo não era sobre o peru. Não era sobre um prato. Era sobre o fato de que eu vinha bancando o teto sobre a cabeça de pessoas que tinham acabado de dizer, em voz alta, para o meu filho, que ele não pertencia debaixo daquele teto. Eles ficavam felizes em aceitar o meu dinheiro. Só nunca aceitaram o meu filho. Cliquei em editar. Depois cliquei em cancelar pagamento recorrente. Uma caixa de confirmação apareceu. Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento automático? Fiquei ali ouvindo o zumbido da geladeira e o barulho suave do ventilador no quarto do Luke, no fim do corredor. Meu coração batia mais forte do que antes de lançar uma grande campanha. Sim, sussurrei, e cliquei em confirmar. O e-mail de cancelamento chegou na minha caixa de entrada às 23h47. Seu pagamento recorrente para a hipoteca de Caroline e Todd no Wells Fargo foi cancelado. Por 3 minutos, eu só encarei a tela. Depois, por hábito, abri a planilha que uso para controlar minhas finanças pessoais. Cada cliente tinha sua própria aba. Cada mês, sua própria planilha. Parecia qualquer dashboard que eu monto no trabalho. Só que esse era a minha vida. Linha por linha, apaguei a hipoteca Caroline $1.480 dos próximos 12 meses e observei o saldo projetado se ajustar. Eu não estava cortando ajuda no acesso de raiva por mensagem. Não estava fazendo ameaças que não pretendia cumprir. Eu estava fazendo o que sei fazer melhor, ajustando o orçamento e deixando os números contarem a história. O dinheiro extra por mês parecia grande maior do que eu me permitirá enxergar enquanto estava no modo automático de resolver tudo. Criei uma nova linha, experiências com Luke $1.200 por mês. Não todo $1.480. Eu ainda tinha metas de poupança, aposentadoria, emergências. Mas $1.200 por mês separados só para nós dois mudava tudo. Abri outra aba, voos. Mais cedo naquele dia eu tinha visto um anúncio. Ironicamente, de um dos meus próprios clientes, uma campanha de retargeting de um resort nas Bahamas, com aquela imagem absurdamente perfeita de um pai e um filho fazendo snorkel sobre peixes coloridos. O Luke tinha pausado a TV para olhar. Isso parece falso, ele disse, meio desconfiado. A água é azul demais. É real, eu falei. Alguns lugares são mesmo assim. Pesquisei pacotes para dezembro. Os preços saltavam conforme eu mudava as datas. Filtrei por voos diretos, depois por andar para fazer isso sem explodir minha aposentadoria? E lá estava, uma viagem de 7 dias, saindo na sexta seguinte. 2 passagens de primeira classe, Dallas-Nassau, sem escalas, $8.900. Suíte no resort all-inclusive com parque aquático e clube infantil, $9.600. Traslados do aeroporto, passeio de snorkel, aquela coisa dos golfinhos que o Luke já tinha pedido uma vez, cerca de $2.500 no total. Comida fora do resort, gorjetas, lembrancinhas aleatórias. Separei mais $2.000. Total aproximado, $23.000. $23.000. Ou, dito de outro jeito, cerca de 15 meses da hipoteca de outra pessoa. Meu polegar pairou sobre o trackpad. Eu mal sinto quando autorizo $50.000 por mês em verba de anúncios para clientes. Mas gastar $23.000 comigo e com meu filho, aquilo parecia enorme. Então eu imaginei o Luke naquela mesa, encolhendo dentro do moletom enquanto minha irmã afastava o peru e ria.
Pensei nos anos de exclusão silenciosa, nos presentes menores, nos convites que não vinham, nas fotos em que ele aparecia cortado ou simplesmente esquecido. E pensei, se eu consigo jogar dinheiro em gente que nem sequer alimenta meu filho, eu posso muito bem gastar dinheiro numa semana em que ele seja o centro do universo. Os dados do meu cartão já estavam preenchidos automaticamente. Cliquei em reservar. A confirmação chegou no meu e-mail um segundo depois. Não contei ao Luke naquela noite. Queria ver o rosto dele de manhã, quando não estivesse cansado nem sensível demais. Ele entrou arrastando os pés na cozinha às 8 horas, o cabelo todo espetado, o pijama de Star Wars um pouco curto demais nos tornozelos. Bom dia, eu disse, deslizando um prato de panquecas pelo balcão. Tenho uma pergunta para você, ele bocejou. Tá. Se você pudesse ir para qualquer lugar comigo por uma semana sem escola, sem trabalho, sem família, para onde iria? Ele piscou, os olhos ficando atentos enquanto a ideia assentava. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele pensou por uns 3 segundos. Aquele lugar da água azul do comercial, onde eles estavam nadando com os peixes amarelos. Eu sorri. Boa escolha. Virei o laptop na direção dele, com a confirmação da reserva aberta na tela, porque eu meio que já tinha feito isso. Os olhos dele se arregalaram. Espera, é sério? Sério mesmo? É sério. A gente sai na sexta depois da escola. Você vai faltar alguns dias na semana que vem, mas eu já mandei e-mail para sua professora. A boca dele ficou aberta. Isso está mesmo acontecendo? Tá acontecendo, campeão. Ele se jogou ao redor do balcão e me abraçou tão forte que eu quase derrubei o café. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro que eu estava gastando parecia exatamente certo. Eu não liguei para minha família. Não mandei mensagem dramática em grupo. Só segui com a semana, trabalhei nas campanhas, arrumei as malas, conferi se o Luke tinha bermudas de banho suficientes que realmente servissem. A única coisa que fiz além de reservar a viagem e cancelar o pagamento da hipoteca foi mover as notificações de contato dos meus pais para uma pasta separada chamada Ruído, para não ver as mensagens pipocarem por acidente. Viajamos na sexta à tarde. O Luke não parava de apertar todos os botões da primeira classe, ajustando o assento para cima e para baixo, sussurrando, isso é loucura, toda vez que a comissária trazia alguma coisa para ele. Quando o avião decolou, ele apertou meu braço e depois riu quando sentiu frio na barriga. O melhor dia da minha vida, ele disse, com o rosto colado na janela, em algum ponto sobre o Golfo do México. Na ilha, tudo parecia alto e brilhante do melhor jeito. O ar era pesado, salgado. O resort cheirava a protetor solar e waffles. O Luke passou horas descendo toboáguas, voltando com o cabelo grudado na cabeça e um sorriso tão grande que me fazia esquecer que algo ruim já tinha acontecido à mesa de jantar. Fizemos snorkel exatamente como no anúncio. A água era mesmo daquele azul. Peixinhos amarelos nadavam ao nosso redor, tranquilos. O Luke emergiu, levantou a máscara e gritou, pai, isso é insano. Numa tarde, ficamos deitados em redes entre 2 palmeiras, ouvindo os gritos de outras crianças ao longe. O Luke ficou quieto por um tempo, balançando devagar. Pai? Oi? É errado eu não sentir falta deles? Eu sabia de quem ele estava falando, os primos, meus pais, a Caroline, o pacote todo. Não, eu disse, olhando para as folhas acima de nós. Não é errado. Só significa que você está se divertindo onde realmente é querido. Ele assentiu devagar, como quem guarda aquilo para depois. Voltamos para casa no sábado seguinte, queimados de sol e cansados daquele jeito limpo e satisfeito. No domingo, postei as fotos nem por vingança no começo, só por orgulho. Uma do Luke com o equipamento de snorkel, fazendo sinal de positivo. Outra do nosso quarto bagunçado, com bandejas do serviço de quarto e toalhas molhadas. A asa do avião vista dos nossos assentos de primeira classe, com a mão do Luke no enquadramento apertando o botão de reclinar. Legenda: gratidão teve um significado diferente este ano. A ligação veio 12 minutos depois. Caroline. Deixei tocar uma vez, 2, depois atendi. Que diabos é isso, Sam? Ela disparou. Não. Nada de oi. Nada de como foi a viagem.
Como você pode pagar por isso? Primeira classe. Uma semana inteira nas Bahamas. O quê? Ganhou na loteria? Encostei no balcão da cozinha, ainda descalço, um restinho de areia sob os calcanhares. Oi, Caroline, eu disse, bom ouvir sua voz. Estou falando sério, ela disse. O Todd acabou de ver sua postagem e está surtando. Você está escondendo o dinheiro da gente? De onde isso saiu? A gente mal conseguiu pagar a hipoteca este mês. Lá estava. A expectativa embutida em cada palavra, o seu dinheiro é nosso assunto. Não é complicado, eu disse. Eu parei de pagar a sua hipoteca. Silêncio. Um silêncio de verdade. Eu ouvi a TV baixa ao fundo do lado dela e o clique da minha própria geladeira ligando, mas nada dela. Você o quê? Cancelei o débito automático, eu disse. Semana passada. Esse dinheiro agora vai para o meu filho. Sabe, aquele a quem você se recusou a servir peru. A respiração dela saiu curta e dura. Você não pode simplesmente parar, Sam. A gente montou nosso orçamento em cima disso. Isso não é problema meu. Você está brincando comigo? A voz dela ficou aguda, fina. A gente vai perder a casa. As crianças vão o quê? Eu cortei, a voz ainda calma. Ter que morar num lugar que os próprios pais conseguem pagar. Eu carreguei a hipoteca de vocês por 3 anos, Caroline. E, em todo esse tempo, você nunca olhou para o Luke como se ele pertencesse. Isso não é verdade, ela rebateu. Eu amo o Luke. Você está sendo dramático por causa de uma brincadeira. Você envergonhou a família inteira saindo daquele jeito. A mamãe está chorando a semana toda. A mamãe pode chorar, eu disse. Ela também pode cozinhar algo além de batatas se quiser que meu filho coma. Mas eu terminei de pagar para sentar numa mesa onde ele é tratado como convidado. Você não pode fazer isso, ela disse de novo. Mas havia outra coisa ali agora, por baixo, pânico. A gente já está atrasado. Se você sair agora, eles vão executar a hipoteca. Pense nas crianças. Eu disse. Estou pensando no meu. Sam, eu não sou o seu banco de reserva, Caroline, eu falei baixo. Vocês estão fora das minhas contas. Vocês vão dar um jeito. Desliguei antes que ela pudesse me chamar de egoísta. As consequências começaram antes mesmo de eu largar o telefone. Caroline inundou minhas mensagens. Eu estava punindo os filhos dela, abusando financeiramente deles e, aparentemente, minha nova namorada tinha envenenado minha cabeça. Eu nem tenho namorada, mas, se tivesse, ela provavelmente teria me mandado correr. Depois, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Sammy, a gente precisa conversar. A Caroline está histérica. O banco está ligando. Você não pode simplesmente cortar o apoio assim. Nós somos família. Família soava diferente agora. Respondi por mensagem, em vez de ligar, eu não vou bancar uma família da qual meu filho não faz parte. Ela respondeu na hora. Eu estava exagerando. Ninguém tinha dito que o Luke não era família. Caroline só tinha feito um comentário bobo. Não jogue fora anos de amor por causa de um peru. Olhei para o Luke no chão, montando uma nave de Lego. A pulseirinha de contas do resort ainda no pulso dele. Não é sobre o peru, escrevi de volta. É sobre 3 anos de vocês mostrando a ele que ele é de segunda categoria. Chega. Em seguida, silenciei a conversa. Meu pai mandou uma única mensagem: sua mãe está passando mal com isso. Eu te criei melhor do que usar dinheiro para controlar as pessoas. Respondi: vocês me criaram para pagar as contas de todo mundo e aceitar qualquer tratamento. Eu estou criando o Luke diferente. Ele nunca respondeu. Caroline passou para as fotos de culpa, avisos de atraso, crianças tristes no sofá, uma foto do banco. Espero que você esteja feliz. Quando ela escreveu, se a gente perder a casa, a culpa é sua, eu finalmente respondi, se vocês perderem a casa, é porque moraram numa que não podiam pagar e trataram quem bancava como um caixa eletrônico. Depois, bloqueei. Uma semana depois, minha prima Gena me escreveu.
A mãe estava contando para todo mundo que eu tinha abandonado a Caroline, mas esquecia de mencionar a parte em que a Caroline disse ao Luke que ele não era família o bastante para o Peru. Por tudo, a Jenna escreveu, você fez a coisa certa. Eu não tinha percebido o quanto eu precisava que alguém daquela mesa dissesse que eu não estava louca. E o nível de ruído, eu perguntei. Aquela noite, enquanto colocava o Luke na cama, perguntei a ele, tá muito barulho? Ele franziu a testa. Que barulho? Nada, eu disse. Dorme. A casa estava de repente silenciosa, sem o telefone vibrando com emergências familiares. A Caroline não perdeu a casa. Minha mãe acabou admitindo que o banco tinha dado um jeito e que o Todd pegou turnos extras. Em outras palavras, eles se ajustaram como adultos. Não fomos convidados para o Natal. Doeu um pouco quando vi a foto dos pijamas combinando debaixo da árvore dos meus pais. Todos juntos como sempre. O Luke olhou a foto enquanto a gente fazia biscoitos. Eu gosto mais dos nossos pijamas, ele disse, levantando os dele, azul marinho com planetas. Eu também, eu percebi. E falei sério. No tanque de vinho seguinte, eu reservei uma cabana pequena à beira de um lago 2/4, uma lareira e um pier meio bambo. Mandei mensagem para Jenna chamando ela e a turma. Arrumamos a mesa com pratos todos diferentes. Acrescentei 2 cadeiras vazias na ponta. Essas são para quem? O Luke perguntou. Para pessoas que escolheram não estar aqui, eu disse. Elas podem ficar como cadeiras vazias. Ele assentiu e voltou a alinhar as fatias de cranberry em lata. Quando o peru ficou pronto, cortei o primeiro pedaço grande e coloquei no prato dele. Isso é para o coração da família. Ele riu. Frase estranha, pai. Você que me influenciou na escrita. Vou deixar passar. Mais tarde, empanturrado de torta, ele me entregou um papel dobrado, um desenho da mesa, eu, ele, os gêmeos da Jenna e 2 cadeiras vazias com pontos de interrogação. Em cima, ele tinha escrito, ação de graças é eu e o pai e pessoas que agem como família. Minha garganta ardeu. Eu adorei, eu disse. Esse vai para nossa parede. Naquela noite, colei o desenho na geladeira, ao lado da nossa foto fazendo snorkel nas Bahamas. A mensagem genérica da minha mãe é feliz ação de graças, amo você vibrou no celular. Nenhuma menção ao Luke. Nenhuma menção ao ano passado. Deixei pra lá. Durante anos, eu achei que pagar pela estabilidade dos outros era o preço de pertencer. Que, se eu cobrisse hipotecas e viagens, eles abririam espaço para o meu filho. Descobri que isso não se compra. O que se compra é tempo com o seu filho, viagens, cabanas pequenas, pijamas bobos, momentos em que ele nunca precisa se perguntar se é família o bastante para merecer comida. A risada do Luke ecoava pelo corredor enquanto ele tentava ficar acordado com os gêmeos. Dobrei uma das cadeiras extras e encostei na parede. A mesa, finalmente, parecia honesta.